Bom dia, pessoal. Bom dia para todo mundo. 7h02. Hoje é dia 15 de abril de 2025. Nós estamos, uma terça-feira, nós estamos começando agora mais uma edição do seu Desperta ICL aqui para que você fique logo antenado com as coisas que estão acontecendo no Brasil e no mundo. E hoje o noticiário político está pautado mais uma vez pelo tema da anistia, porque o líder do PL, Sóstenes Cavalcante, para tentar impedir uma retirada em massa de assinaturas, resolveu protocolar o seu pedido, congelando assim o número de assinaturas. Mas há uma pressão do governo para que parlamentares ainda assim retirem o apoio a essa matéria, para que fique evidente que não há maioria absoluta, que seriam os votos necessários para que o assunto entrasse na pauta dos itens com urgência na Câmara. Agora, não se assuste não, porque tem muito pano para a manga ainda. Na verdade, ontem os líderes governistas, isso que se opõem a essa pauta da anistia, anunciaram que tem mais de 2.000 propostas lá com pedido de urgência. Então essa seria a 200ª, enfim, entraria lá no rabo da fila e ficaria mais uma vez na dependência do Colégio de Líderes e do Hugo Mota. Mas o assunto continua repercutindo e hoje nós vamos falar sobre isso aqui. Lá nos Estados Unidos, as perseguições do governo Trump às universidades estão nas páginas de todos os jornais do planeta, Ele cortou 2 bilhões e 200 milhões de dólares da Universidade de Harvard porque ela se recusou a parar com programas que se enquadrassem nas diretrizes, na famosa DEI, nas diretrizes dos programas que têm por objetivo empoderar algumas minorias. Então isso acabou despertando lá o dragão da opinião pública americana e os jornalistas estão protestando contra essa investida do Trump contra as universidades, e a sua vocação de terem aí mais proximidade com o pensamento liberal. Então é isso, o noticiário hoje está palmilhado por essas duas coisas. Eu vou chamar o meu companheiro Alex aqui, porque nós tivemos demissão no Santos do Caixinha, que é o técnico, O time vai mal, o técnico dança. Bom dia, Alex. Bom dia, Panunzo, bom dia, chat, boa terça-feira pra gente. Boa terça-feira. A gente sempre faz um papinho aqui, gente, sobre futebol na abertura do programa, enquanto a gente esquenta a audiência. Por que demitiram o Caixinha se quem não tá jogando nada é o Neymar, hein, Alex? Então, segundo fontes aqui, informa que após o terceiro jogo sem vitória no Campeonato Brasileiro, ele foi dispensado do clube da Baixada Santista, apenas com 17 jogos no comando do Peixe. E, lembrando, desde 2020 para cá, 12 treinadores passaram pelo Santos, sem contar os interinos. Então, é algo que está bem em relevância no Santos, essa troca de treinadores, e a culpa sempre é do treinador e nunca dos jogadores. Tá, ele dirigiu 17 partidas do Santos, foi isso? Isso, apenas 17 partidas. 17. E dessas, quantas tinha o Neymar no papel de empatador do jogo? Se eu pelo menos pensar 5 ou 6. assim, foi umas 10 ou menos partidas, se eu não me engano. Pois é, foi menos de 10, mas de qualquer forma tá lá. Então fica aqui o registro de que o sujeito joga mal e aí quem perde o emprego é o técnico, gente? O técnico, a Caixinha está desempregado. Atenção, pessoal, se alguém souber de um time à procura de um técnico, tá aí o Caixinha. Diz que o apelido dele agora, sabe qual que é, o Alex? Qual, Panunzo? Caixinha de Pandora, aquela que uma vez aberta só dá más notícias. E lembrando que o Santos está em busca do Jorge Sampaoli, que para assumir o comando do Peixe, e ele é um pouco exigente. Panunzo, o que você acha que vai acontecer com o Neymar? Eu não tenho a menor ideia. Talvez uma casa de repouso. Vamos tocar aqui, Alex. Beleza, Bora. Gente. Já falamos aqui nossos papinhos sobre futebol, Se você que é santista, eu sinto muito, tá? Não estamos tirando sarro nem nada, mas não é engraçado isso? Os caras contratam a mala igual esse Neymar e aí o time não joga nada, o Neymar vai pro banco. O Neymar se contundiu no Carnaval esse ano, gente. Pode uma coisa dessa? Voltou só agora. Quase na Páscoa, Alex? Sim, ele teve mais tempo na Sapucaí do que em campo nesse ano de 2025. Pois é, tá mantendo a tradição, porque lá no Al Hilal, que era assim o nome do time dele, não era? Sim, Al Hilal. O Al Hilal, ele teve um gol, enquanto 17 meses. Isso, sim. E 7 jogos, 1 gol e 2 assistências, se eu não me engano. E um tempão de folga, porque o Neymar veio nessa vida passeia, ele não gosta mesmo de trabalhar. Ele teve o dinheiro mais fácil de um trabalhador, que pode esperar. Tá bom. Beleza, Alex. Obrigado para nós, viu? É isso aí. Você já sabe a fofoquinha do futebol. Futebol é um assunto bom, Porque todo mundo se mete a técnico do Brasil. Até eu, que não entendo nada de futebol, fico dando pitaco aqui para vocês.
Outra coisa, olha, o noticiário anda tão politizado que daqui a pouco nós vamos ter opinião até sobre a meteorologia, viu? Eu tenho recebido mensagens do pessoal da nossa comunidade reclamando, Fábio, mas você gasta muito tempo com a meteorologia. Gente, o Brasil tem 27 unidades federativas, né? E deixar uma de fora gera tanta reclamação que vocês não sabem, tá? Vocês não têm noção do quanto as pessoas reclamam que o seu estado ficou de fora quando eu falo da previsão do tempo. Então vai continuar tomando um tempinho aqui, mas a informação meteorológica em tempos de aquecimento global é muito importante, tá? Então vou começar pela meteorologia, mas antes eu vou mostrar para vocês os destaques aqui do nosso site do ICL, né? E o noticiário está quente, né, gente? Nessa terça-feira, semaninha mais curta, mas está tudo concentrado agora. Falei lá na abertura, você que não estava aqui antes, que está chegando agora, o líder do PL, Sóstenes Cavalcante, percebeu que havia uma pressão, principalmente exercida pelo governo, pelos líderes de partidos à esquerda, que estavam fazendo, esse movimento de pressão estava fazendo com que os parlamentares retirassem assinaturas que deram ao PL da anistia, essa malfadada iniciativa para tentar resgatar a condição de elegibilidade do Bolsonaro. Aí o que fez o Sóstenes Cavalcante? De posse de 262 assinaturas, 5 a mais do que o mínimo necessário, ele foi lá e protocolou o requerimento de urgência do seu PL 2828, o projeto de lei da anistia. Mas nas próprias hostes da direita, tem gente entendendo que o que esse projeto de lei prevê, na verdade, ele não é só um indulto a quem golpeou as instituições do Brasil no 8 de janeiro e antes, ele também é um incentivador de futuros golpes, porque ele perdoa para o futuro, né? É um absurdo jurídico desproporcional, é uma anistia prévia, como se fosse um salvo-conduto para a delinquência institucional. E aí, os próprios, enfim, tem uma parte da direita lá que não é bolsonarista, que se insurgiu contra isso, tinha assinado ainda que timidamente por causa das pessoas, porque, olha, é muita coisa. Governadores de direita pressionando suas bases, caso notório do Tarcísio aqui em São Paulo, né? Essa pressão do PL sobre o colégio de líderes lá na Câmara é muita coisa, né? Então, mas de qualquer forma, empacou pelo menos, porque com base na pressão feita por parlamentares, principalmente governistas, alguns deputados mais suscetíveis começam a retirar a assinatura. Dizem que 20 já pediram a retirada, só que agora não adianta mais, porque está protocolado lá e só a metade dessa metade, quer dizer, a metade de 257, protocolando um requerimento para anular aquele primeiro, que é o requerimento de urgência protocolado pelo Sóstenes, aí sim é que, segundo regimentalmente, isso poderia surtir algum efeito. Mas como isso é uma coisa impossível, não é algo que esteja nem sendo pensado. E aí temos aqui o noticiário do dia, né? Eu mostrei para vocês a capa do nosso site aqui, é o iclnoticias.com.br. A primeira manchete no alto da primeira página, era o termo que a gente usava antigamente para falar que era o alto da página, era a manchete mais importante do jornal. Ela diz o seguinte: juristas afirmam que PL da anistia privilegia comandantes e patrocinadores do golpe. Quer dizer, a história dos bagrinhos é mesmo mera justificativa na opinião dessas pessoas que foram ouvidas aqui pelo site do ICL. Vamos dar uma espiadinha no que é que diz essa notícia aqui? Depois a gente vai correr por ela novamente ao longo da edição de hoje, tá? Juristas afirmam que PL da anistia privilegia comandantes e patrocinadores. Por quê? Projeto de lei 2858 de Major Vitor Hugo é alvo de duras críticas por parte de juristas e advogados criminalistas que veem na proposta uma tentativa de proteger os líderes e patrocinadores dos atos golpistas ocorridos após as eleições de 2022. Esse projeto é aquele que concede anistia ampla, geral e restrita a pessoas que participaram das manifestações do dia 30 de outubro daquele ano e entre, né, o 30 de outubro e a data da entrada em vigor da nova lei. Quer dizer que se alguém explodir uma bomba hoje ou fizer um atentado terrorista, matar um monte de gente, está previamente anistiado por essa beleza de texto do Major Vitor Hugo. A notícia do ICL diz o seguinte: olha, o texto prevê o perdão judicial para crimes políticos eleitorais e quaisquer outros praticados por motivação política. A redação inclui não apenas participantes diretos, mas também organizadores, financiadores, pessoas que apoiaram atos por meio de falas ou publicações em redes sociais. Multas e restrições de direitos aplicadas por decisões judiciais também serão anulados. Quer dizer, os patriotários que destruíram as obras lá no Congresso Nacional ficam livres definitivamente da obrigação de ter que ressarcir o Estado brasileiro pelos prejuízos. É ou não é
um idílio ao golpismo, hein? Sabe, eu não sei como é que esses parlamentares não têm vergonha de trabalhar, porque eles estão ali representando o poder do povo, que seria vilipendiado por esse golpe, que seria, enfim, que seria subordinado a essa nova ordem por conta dessa iniciativa golpista. E eles estão lá fazendo o possível para criar essa plataforma do golpe, né? Que está disfarçada por essas iniciativas aí para anistiar o Bolsonaro. Vou voltar aqui para a capa do ICL, porque nós temos vários outros destaques aqui. Olha, gente, que situação daquele brasileiro que morreu de inanição, morreu por falta de comida, morreu sendo torturado num quartel, numa prisão em Israel, né? A família está querendo o corpo do filho, é o destaque que tem aqui, o destaque secundário. Era um rapaz, né? O Valide, ele se chamava. Diz aqui o intertítulo da matéria que ele tinha só 17 anos, estava se preparando para ingressar na seleção da Palestina de futebol, quer dizer, o menino era um craque, né? E outras iniquidades acontecem aí pelo mundo em todos os lugares, né? O nosso site destaca aqui também, olha, que a Universidade de Harvard rejeitou as exigências do governo Trump e deve perder bilhões. Deve perder, não, já perdeu. Está nas capas dos jornais do mundo inteiro, daqui a pouco a gente vai ver. O Trump congelou 2 bilhões e 200 milhões de reais porque eles se recusaram a eliminar qualquer iniciativa acadêmica que tivesse enquadrada nas diretrizes que privilegiam as minorias, chamadas DEIs, né? Repercussão da bobagem que falou o Armínio Fraga. Armínio Fraga deve estar gagado, não é possível, porque fez uma proposta tão disparatada que nem a Faria Lima endossa, que é a de congelamento do valor do salário mínimo por 6 anos e o governo contingenciar 2% do PIB, segundo ele, resolveria definitivamente o problema brasileiro. Quando o Armínio Fraga fala isso, parece que nós somos a Argentina, né, que está vivendo uma baita crise de liquidez e tudo mais. Ninguém entendeu essa declaração dele, mas de qualquer forma, olha aí, ó, informa o site do ICL que os economistas estão criticando essa proposta aí. Mas é uma mania de tirar de pobre para dar para rico no Brasil, não é não? Que dificuldade essa gente tem de perceber que eles precisam participar também, né, do enorme sindicato de trabalhadores e outras pessoas honestas que pegam o ônibus de manhã, ganham 2.000 e poucos reais ou pouco mais do que isso e pagam imposto de renda. Rico não gosta de pagar imposto no Brasil. Que história é essa? Aí fica esses Faria Limers todos aí, Armínio Fraga e Companhia Limitada, todo mundo saindo em defesa, fazendo barricadas oratórias em defesa da tese de que precisa tirar mais dos pobres, sabe? Não, congela o salário mínimo, pega investimentos sociais, aí 2% do PIB e tranca durante esse período de 6 anos. E o Brasil vai ser uma potência, né? Quer dizer, vai ser mais uma potência de milionários, né? Gente, vocês viram essa história dessa menina lá no Distrito Federal? De novo, um desafio na internet, coisa de inconsequentes, muitas vezes reproduzidos por crianças, chama a atenção dos pais para a realidade que está escondida por trás das relações que essas crianças mantêm nas redes sociais. Aquelas estão todo tipo de tarado, pervertido, todo tipo de inconsequente responsável pode alcançar seu filho. Aliás, vocês viram a minissérie Inocência? Se não viram, podem, por favor, assistir, porque, olha, é muito tocante a maneira como o ambiente das redes sociais influencia os nossos filhos, os nossos netos, os sobrinhos, muito acima do que as famílias podem influenciar. Não deixe de assistir, não. No caso em questão, eu estou falando dessa menina de 8 anos que morreu lá no Distrito Federal em um desafio no TikTok. Qual é que era o desafio? Cheirar desodorante, né? Cheirar desodorante. As crianças são instadas por alguém, não se sabe ainda quem é, mas vai se saber, a cheirar o máximo possível de desodorante, porque o desodorante inebria, né? Só que desodorante contém etanol, o etanol é venenoso, e aí acabam acontecendo esses casos que vão se repetindo aqui, não só no Brasil, mas também no mundo. Essa informação na capa do nosso site diz que a Polícia Civil lá do Distrito Federal instaurou um inquérito para investigar a morte da menina. Ela se chamava Sara Raíssa Pereira, 8 aninhos. Ela participou do desafio do desodorante, que começou a circular em grupos nas redes sociais. A criança deu entrada no Hospital Regional de Ceilândia, no Distrito Federal, na última quinta-feira, depois que inalou o gás de um desodorante aerossol, que provocou uma parada cardiorrespiratória. Ela foi reanimada, os médicos ficaram trabalhando 1 hora, mas não houve o que fazer, ela acabou morrendo.
Então, assim, caso muito triste, uma história terrível e que recomenda a você que é pai que observe com atenção onde o seu filho ou a sua filha anda navegando na internet, tá? Esse tipo de interferência entra por uma janela sem censura, aberta para um mundo de perversidades que é hoje a tela do computador. E é preciso que os pais retomem algum controle, pelo menos, sobre os conteúdos visitados pelos filhos, porque é muito perigoso. É uma selva, sabe? Uma criança inocente, 8 anos de idade, incapaz de julgar o perigo a que estava submetida, acaba sendo assassinada por um palhaço qualquer, que pode, inclusive, ter a mesma idade que ela, tá? E aí fica impune, a salvo, né, de qualquer tipo de persecução penal. Enfim, um caso muito triste e que se tem algum proveito, se é que é possível pensar assim, é o de fazer com que os pais vejam o que é que seus filhos estão navegando nas redes sociais, no que eles estão se metendo lá, porque se não acontecer isso, essas crianças estão completamente desprotegidas, tá? Bom, eu falei que ia dar a meteorologia, né? Hoje eu deixei ela um pouquinho mais para cá, eu vou me antecipar um pouco mais, quero mostrar para vocês rapidamente aqui, primeiro a página dos alertas do INMET, está aqui, INMET, Instituto Nacional de Meteorologia. Nós teremos chuvas nessa área toda em amarelo, chuvas mais espessas nessa área alaranjada aqui em torno do estado do Amazonas, e vou passar direto aqui para a previsão para a gente saber como é que vai ser o tempo e a temperatura. No Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, nuvens, 27 graus de máxima, em Florianópolis 25, Curitiba também 25 graus, nuvens, São Paulo muitas nuvens, chuvas isoladas, no Rio de Janeiro 29 graus de máxima, portanto mais fresquinho, né? Em Vitória, no Espírito Santo, 31 graus de temperatura, mínima de 22, nuvens, chuva isolada, Belo Horizonte a mesma coisa, pancadas de chuva com 28 graus de máxima, em Goiânia 30 graus e em Brasília 28, nuvens durante o dia, sem previsão de muita chuva, em Campo Grande vai chover e a temperatura vai ficar em 28 graus, em Cuiabá a mesma previsão, mas a temperatura vai a 31, em Porto Velho vai a 33, em Rio Branco também a 33 graus. Manaus terá 33 igualmente, Boa Vista 36 graus, fazer um calorão lá em Roraima. No Amapá 32 graus, em Belém 33, São Luís do Maranhão 32, Teresina também 32, Fortaleza 32 e aqui vem as capitais do Nordeste famosas, né? Natal com 32, Recife com 32, Maceió com 31, Aracaju com 31, que mais aqui? Salvador com 31 graus, essa de máxima. Essa é a previsão então para o Brasil de hoje, chuvarada concentrada mais no norte e no centro-oeste do Brasil. Bom, gente, isto posto, vamos passar ao noticiário do dia? Eu quero mostrar para vocês uma notícia que está em destaque aqui no site do ICL, que hoje tem relação com outro assunto absurdo que está na capa até dos jornais internacionais, essa que você está vendo aí na sua tela. A gente olha para o Eduardo Paes é um cara curioso, porque ele nasce no PSDB, se aproxima da esquerda, tem uma relação empática lá com o governo Lula e tudo mais, teve um papel importante nessa eleição, e aí começa a fazer uma guinada, né, dá um cavalo de pau no transatlântico político dele e começa a mostrar exatamente quem é que ele é e como é que ele age, né? Está indo para El Salvador perguntar para o Bukele como é que ele trata a segurança pública. Pode uma coisa dessa? Eu estou falando isso o seguinte, porque lá em El Salvador eles tiveram sim um programa de redução, houve uma certa redução da criminalidade. El Salvador é um país horroroso do ponto de vista da criminalidade. Eu estive lá há alguns anos e fiquei assustado, porque sabe assim, todo lugar que a gente vai parece a periferia de São Paulo e do Rio de Janeiro. Aqueles muros com concertina, sabe, o arame farpado, enfim, as casas muito feias, todo mundo atrás de muros muito grossos e muito altos. E criminalidade à solta nas ruas. Parece muito Brasil do ponto de vista da segurança pública, né? Um país também matizado por grupos criminosos que se organizam, grupos armados que ameaçam e afrontam a população. E ainda pega um pretenso ditador como esse Bukele, agora o cara virou modelo para o Rio de Janeiro, né? Então o Eduardo Paes está indo lá em El Salvador para perguntar para o Bukele. Quem é o Bukele? É aquele cara que o telefone tocando aqui essa hora. O Bukele é aquele sujeito que alugou
um campo de concentração para o Trump nos Estados Unidos. E vocês vão ver o que esse cara é capaz de fazer. Antes de mostrar para vocês o que é essa crueldade que está acontecendo lá em El Salvador, num conluio com a Casa Branca, tá? Para ver quem é que é mais cruel. A notícia aqui no site do ICL dá conta da pretensão do prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Eduardo Paes. Ele definiu uma prioridade, que é a segurança pública, segundo o post no nosso site, e quando foi questionado, ele tratou o tema como o centro da gestão dele, mas nega qualquer relação com uma possível candidatura ao governo do estado em 2026. Paes tem apostado em ações para combater a criminalidade. Um dos debates na Câmara de Vereadores incluiu a possibilidade de armar a Guarda Municipal da cidade. Está em discussão agora, tá? Lá no Rio de Janeiro, essa história. A segurança pública, resume o prefeito, que afirma estar atento em dar uma resposta ao que percebe ser a maior preocupação direta da população carioca. Agora, o curioso é que segurança pública não é atribuição do município. A segurança pública, como se sabe, é atribuição do Estado e algumas vezes do governo federal, dependendo da modalidade criminosa, né? Então, está aqui a constatação de que o prefeito do Rio de Janeiro coloca em questão um tema. Por quê? Porque ele está sendo apontado nas pesquisas como a principal preocupação da população brasileira. E vai aonde buscar expertise? Vai a El Salvador. E onde é que está El Salvador no noticiário hoje? Vamos mostrar aqui para vocês onde é que está aqui. Olha só, essa aqui é a capa do New York Times. Antes de falar do Bukele, eu vou falar sobre o que acontece durante um regime fascista como esse do Trump, na relação com a academia. Como se sabe, a academia nos Estados Unidos, ela é produtora de valor, ela produz valor. Algumas universidades lá estão enquadradas naquilo que se chama DEI, que são regras para tirar o atraso de comunidades que são alvo do racismo, da xenofobia, historicamente, né? E o Trump está pressionando as universidades a acabar com isso, o que significa acabar com qualquer estudo que diga respeito a gênero, né, que diga respeito, enfim, a qualquer tema que seja contemporâneo, porque são reacionárias essas políticas do Trump, né? Então está aqui a manchete de que os Estados Unidos congelarão 2 bilhões e 200 milhões de dólares da Universidade de Harvard porque a instituição desafiou Trump. E desafiar Trump significa não adotar as diretrizes do fascismo impostas por ele. Aqui diz na manchete do New York Times que a medida ocorreu depois que a escola disse que não se submeteria às exigências do presidente Trump de revisar as contratações e denunciar estudantes internacionais que violassem regras essas impostas pelo Trump. Regras que incluem, por exemplo, fazer postagens nas redes sociais criticando o governo Trump. Então, tudo isso está proibido lá nos Estados Unidos a partir da posse do presidente Trump, e agora a pressão direta sobre os fundos das universidades. Muitas delas já se curvaram, tá? Fazendo um papel aí ridículo, né? De quem não se impõe, se adequaram aos novos tempos e estão aí, eles permitem, por exemplo, né, a abordagem de alguns temas sem crítica, o que faz com que as universidades percam seu papel de filtro da sociedade, de elemento indutor, né, de algumas referências sobre as quais a sociedade tem que discorrer com propriedade acadêmica, tá bom? Volto agora aqui para a questão do Bukele e do Eduardo Paes. Olha só, manchete aqui do New York Times também, na capa, depois vocês vão ver isso aqui na capa do Washington Post. Olha só, Estados Unidos e El Salvador não devolverão o homem que foi deportado injustamente. Ontem o Bukele e o Trump se encontraram na Casa Branca. Gente, que espetáculo de crueldade. Os Estados Unidos deportaram erroneamente, e todo mundo admite o erro lá, tá? A Casa Branca já admitiu, a polícia da imigração já admitiu, pegaram o sujeito errado, né? E mandaram para o presídio em El Salvador. O cara não está devendo nada, tem green card há 10 anos. Está legal lá nos Estados Unidos, não tem nenhum problema, mas deportaram o cara e agora não querem trazer de volta. E aí, o que é que diz o jornal aqui? Olha, em uma reunião no Salão Oval entre o presidente Trump e o presidente Nayib Bukele de El Salvador, aconteceu um exemplo claro do desafio do senhor Trump aos tribunais federais. Por quê? Porque os tribunais estão determinando que esse homem, conhecido como homem de Maryland, volte atrás. E aqui eu vou reproduzir aqui um vídeo que está na capa do Washington Post.
Olha só, é o Bukele chegando, né? Está dizendo aí, olha, durante um encontro na Casa Branca, o presidente Nayib Bukele de El Salvador disse que não vai devolver o homem que foi deportado injustamente. Aí tem, olha, preste atenção na legenda. Tratam como terrorismo. E aí o cínico do Bukele fala, como é que eu vou devolver esse cara para os Estados Unidos? Eu vou contrabandeá-lo para os Estados Unidos? Você está vendo aí na legenda, né? E aí classifica a pergunta sobre a devolução desse, que é o deportado, né? Quilmar Armando Abrego Garcia. Esse homem que foi deportado, está lá no presídio onde dormem 70 pessoas numa tela só. Então essa aqui é a capa do New York Times, eu vou parar o vídeo. E vamos ver agora o Washington Post, tá? É outro jornal americano e está de novo aqui a mesma notícia na posição privilegiada de principal informação dessa edição. Olha só, Harvard perde 2,2 bilhões de financiamento, tem congelados depois que se recusou a cumprir as demandas do Trump. Né? O assunto está de novo aqui. Aqui é uma foto da Universidade de Harvard. Portanto, o assunto que está em todos os grandes jornais americanos de hoje causou espécie à sociedade americana. Mas o governo do Trump não está nem aí para nada, né? A Casa Branca buscou ampla supervisão, diz o Washington Post aqui, e a capacidade de fazer mudanças radicais na governança, admissão e práticas de contratação de Harvard. Ou seja, interferindo diretamente nas dinâmicas da própria universidade, né? E aí a Universidade de Harvard disse que isso é ilegal e inconstitucional, disse que vai resistir, mas perdeu 2 bilhões e 200 milhões e o prejuízo pode ser ainda maior, tá? Ainda maior. Pode-se chegar a 9 bilhões de dólares. Vamos continuar vendo aqui no noticiário internacional as informações do Jornal da Argentina, agora do Clarín. Ontem a Argentina começou a vender livremente o dólar, livremente mais ou menos. Vocês se lembram que aqui no Brasil, no passado, havia bandas cambiais, né? No tempo do Fernando Henrique, criaram até uma coisa que a população não entendia, era um nome tão complicado, chamava banda diagonal exógena. Ou seja, o dólar podia flutuar entre um patamar e outro. No caso da Argentina, entre 1.000 e 1.400 pesos. Aí, o que acontece com essa banda? Quando o preço do dólar chega ao limite máximo da banda, o governo é obrigado a sair vendendo o dólar para aplacar a fúria do mercado. Então, o objetivo da Argentina era impedir, dar credibilidade ao Banco Central, como gestor da moeda, para que a banda não chegasse a esse ponto. Só que chegou logo no primeiro dia. O peso desvalorizou lá 8% durante o dia de ontem, né? E aí já começou a dar errado. Por quê? A Argentina não tem, como o Brasil, não tem reservas cambiais. Eles estão pedindo pinico ao mundo. A Argentina vive hoje, sob o governo Milei, a mesma coisa que nós vivemos durante o governo Sarney aqui no Brasil, né? E apesar da tentativa ultra-ortodoxa da solução do problema lá, eles não resolveram porque eles não têm reserva. Ontem receberam lá o secretário do Tesouro americano. Ele chegou lá dizendo isso que está na capa aí. Nós damos pleno apoio dos Estados Unidos às audazes medidas econômicas do Milei. Mas grana que é bom não teve, tá? Falou que grana que é bom não teve. O que está dizendo aqui? Scott Bessent visitou o presidente na Casa Rosada. Um dos elogios foi por causa da pronta reação da Argentina para reduzir as barreiras ao comércio recíproco com os Estados Unidos, quer dizer, aliança integral na área comercial, né? Não obstante, sustentou que não está em consideração um desembolso de Washington. E o que mais a Argentina precisa agora é de dólar, tá? Sabe aquela história do vampiro louco por sangue? É o Milei louco por dólar, porque a política dele sem esses dólares não tem consistência nenhuma. Então, essa é a informação na página do Clarim e na página do Página 12, na página principal do Página 12, que você está vendo aí na internet, o assunto também é conexo. Mas o Clarim é um jornal que aderiu ao governo Milei. E o Página 12 é um dos poucos órgãos de informação na Argentina que continuam resistindo. E sobre essa visita do secretário americano, sobre o Bessent, o que diz aqui o Página 12? Ele enxerga de outra forma. Está dizendo aqui, Estados Unidos 6, Argentina 0, ou seja, uma goleada para os americanos. E a manchete sobre o mesmo assunto trata do seguinte: no mesmo dia em que o governo aprovou outra desvalorização, depois de jurar que não faria isso, Milei comemorou a nova dívida com o FMI com o secretário do Tesouro dos Estados Unidos. Ao contrário do que foi relatado por porta-vozes oficiais, o convidado não trouxe mais dólares
como presente, mas exigiu o fim das relações com a China e recebeu a promessa de que a Argentina entregaria sem discussão tudo o que Trump pedir. Portanto, valendo assim, né, o rótulo de quintal, que aliás anda tão na moda, quintal do governo americano. Por falar em quintal, olha, houve uma declaração super desastrada, eu vou mostrar para vocês agora. O que o Peter Hegseth falou? O Peter Hegseth é o secretário de Defesa dos Estados Unidos, tá? Vou mostrar para vocês aí. Se você não viu essa informação, é a informação do dia de ontem, mas ele falou essa bobagem aí, olha, trata a gente como se a gente fosse assim, né? Uma bobagem, um povinho subordinado que está lá para lamber as botas desses americanos aí, desses estadunidenses. Ele declarou, vamos recuperar o nosso quintal. Estava se referindo aqui à América do Sul, de uma maneira super desairosa, né? Faltou nos chamar de repúblicas bananeiras, né? Pete Hegseth, responsável pela pasta da defesa, criticou a influência da China no Canal do Panamá. Potências econômicas travam uma guerra tarifária, diz aqui a revista Veja. E o que diz o texto principal da matéria? O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, criticou a influência da China no Canal do Panamá e se referiu à América Latina como quintal de Washington. Essa declaração foi dada em entrevista ao canal Fox News. O que ele falou? Falou o seguinte, é estratégico. O governo Obama tirou os olhos da bola e deixou a China tomar toda a América do Sul e Central com a sua influência econômica e cultural, fazendo acordos com governos locais de infraestrutura ruim, vigilância e endividamento. O presidente Trump disse não mais, vamos recuperar o nosso quintal, disse Hegseth em entrevista à Fox News essa semana. Ele está falando de você que está me assistindo aqui, tá? Está tratando você como um ser abjeto lá da senzala, representada pelo sul do continente americano, né? Tratando disso de uma maneira extremamente desagradável. Que quintal? Que quintal? Aí, essa declaração dele, acabou repercutindo, sabe aonde? Na China. Olha aqui, ó, a manchete do G1. A China foi quem rebateu, tá? E nós vamos ver daqui a pouco a tuitada que deu o embaixador da China aqui no Brasil, refutando esse negócio de quintal. Agora, cabe à China responder por país sul-americano, dizendo que isso aqui não é quintal dos Estados Unidos. Cadê a nossa, né, a nossa autonomia? Cadê o nosso orgulho, o nosso amor próprio? Ninguém responde essas bobagens que esses governos fascistas lá da Europa e dos Estados Unidos falam sobre a nossa condição geopolítica. Então está aqui a manchete, China rebate o governo Trump e diz que países da América Latina não são quintal de ninguém. Após o secretário norte-americano afirmar que os Estados Unidos desejam recuperar o quintal, o chanceler chinês declarou que a América Latina não quer doutrinas de dominação. Então está aqui, olha, o chanceler Wang Yi. Né? O chanceler da China, Wang Yi, afirmou nesta segunda-feira, 14, que os países da América Latina não são quintal de ninguém. A declaração foi divulgada pela Embaixada da China no Brasil nas redes sociais, fala que ocorre 4 dias depois que o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Peter Hegseth, declarou que a região é um quintal, que deveria ser recuperado pelos americanos. Vamos ver o que diz aqui a Embaixada da China no Twitter? Bota na tela para mim, por favor, Alex. Olha aqui, ó. Chanceler Wang Yi. O que os povos latino-americanos querem é construir o seu próprio lar, não ser o quintal de ninguém. O que buscam é independência, não doutrinas de dominação. Então está aqui a palavra, né, do chanceler chinês, tomando para si as dores de uma América Latina insultada por americanos que foi incapaz de responder a essa provocação. Eu vou voltar um pouco aqui ao assunto que está estampado hoje nas manchetes dos jornais americanos. Nós já vimos aqui o Times e o Washington Post falando sobre a guerra travada pelos fascistas do governo Trump contra as universidades. E a Universidade de Harvard, ela promove todo ano um evento chamado Brasil Conference. Eu, inclusive, já fui convidado para palestrar. Fiquei tão orgulhoso que vocês nem imaginam. Mas esse ano estiveram lá presentes várias autoridades brasileiras, né? E nós tivemos 2 vertentes de críticas ontem, enfim, ao que está acontecendo no mundo. Uma delas diz respeito especificamente a uma situação no Brasil. O ministro Gilmar Mendes concedeu uma entrevista lá à organizadora do evento e declarou, fez uma defesa enfática, mas enfática e bastante eloquente,
da atuação do Supremo Tribunal Federal, especificamente a atuação do ministro Alexandre de Moraes, que nós vamos ver agora. Ele disse que é absolutamente inadequado comparar o Alexandre de Moraes com o Moro, que é uma provocação que a direita vem fazendo. Bota o vídeo pra gente, Alex, por favor. Não há justificativa para ele ser afastado, uma vez que ele já era relator desses inquéritos e depois dos inquéritos que se agregaram. Então, não se pode falar disso. Ele não é suspeito, não está impedido, não está julgando no seu interesse. Não se pode nem de longe comparar Alexandre com Moro. Moro, de fato, ele se associa ao Bolsonaro. Ele, antes das eleições, ele já tem conversas com Moro, com Bolsonaro. Aceita ser ministro da Justiça de Bolsonaro. O Paulo Guedes um dia me contou, num despacho no gabinete, que esteve com Bolsonaro entre o primeiro e o segundo turno. E disse, naquele estilo que ele fala, agora nós precisamos de alguém, porque no Brasil as pessoas achavam que Moro soubesse direito. Ele não sabia direito. Mas as pessoas que não estavam informadas imaginavam que ele soubesse direito. Então, Paulo Guedes disse para o Bolsonaro, devemos buscar alguém para implementar law and order, sempre usando expressão em inglês. E Bolsonaro autorizou, ele foi buscar Moro lá em Curitiba. Aí eu disse, pare nesse ponto da narrativa, não prossiga. O ministro ficou assim assustado. Falei, porque muitos amigos meus no Congresso dizem que talvez o governo dos senhores não prossiga, não tenha futuro. Talvez isso seja a sua melhor parte da biografia, ter tirado Moro de Curitiba. O Gilmar Mendes tem, né, ele é um sujeito assim, parece mal-humorado, mas ele tem uma ironia fina para se referir a certas situações que ele critica, né, como é. O grande favor que fizeram foi tirar o Moro lá de Curitiba, ou seja, tirar ele da 13ª vara para ele parar de esculhambar o país com a prática de um direito que ele não conhece, né. O Gilmar Mendes é o mais notório adversário do Moro enquanto juiz. O Moro, que na opinião dele, foi só um analfabeto. Na opinião dele, não, na opinião de muita gente, né? No mesmo evento lá em Harvard, ontem, alguns bilionários brasileiros desafiaram uma vez mais a hegemonia da opinião pública americana e criticaram Trump. E você vai ver aí na tela do seu telefone ou da sua televisão que eles... Olha aí, bilionários brasileiros criticam Trump, cúpula do judiciário, mina anistia em evento dos Estados Unidos. É o que se relatou sobre Trump, né? Evento realizado nas universidades de Harvard e no MIT, uniu empresários e membros do judiciário em Cambridge, nos Estados Unidos. Jantares, festas e conversas reservadas também ocuparam a agenda. Vamos ver o que disse aqui sobre o que disseram os bilionários aqui brasileiros sobre essa política do Trump. Dono de empresas como Ambev e 3G Capital, o empresário Jorge Paulo Lemann disse em palestra no último sábado que as coisas estão um pouco agitadas demais para o seu gosto em referência à política comercial da administração Trump. Abre aspas para ele aqui, não dá para saber quais serão os resultados, podemos ter desdobramentos positivos, mas também consequências muito disruptivas, quer dizer, mordeu por um lado e assoprou por outro, né? No mesmo dia, mais tarde, André Esteves, o chairman do BTG Pactual e um dos bilionários brasileiros de maior destaque atualmente por sua tentativa de comprar o Banco Master, a parte boa, né? Porque a ruim estava ficando lá para o governo do Distrito Federal, no BRB. Ele disse que o tarifaço do Trump é um horror econômico, é um horror geopolítico e moral. Portanto, André Esteves, daquele de quem nunca se espera nada, fez aqui uma declaração bastante defensável, né? E enquanto os milionários reclamam, o comércio global começa a se reorganizar. E o jornal Estado de São Paulo está mostrando para a gente que já houve, até no Brasil aqui, uma disparada na importação de produtos da China antes do efeito do tarifaço do Trump. Agora, estou por entender aqui qual é o efeito que o tarifaço do Trump vai ter sobre a economia brasileira aqui, no sentido da importação direta de produtos da China. Porque nós não cobramos tarifa de ninguém. Os chineses também não têm sobretaxa para nada, né?
O que a matéria do Estadão diz? Em meio aos efeitos da guerra comercial detonada pelo governo Trump, as importações da China para o Brasil bateram um recorde no primeiro trimestre deste ano. Somaram 19 bilhões, o que representa um acréscimo de 34,9% em relação aos valores apurados no mesmo período de 2024. Foi 14 bilhões 124 milhões, segundo dados do Ministério do Desenvolvimento. A importação brasileira de produtos da China é a maior da série histórica do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, iniciada em 1989 para o primeiro trimestre. Até então, o recorde pertencia a 2022, quando foram importados 14 bilhões 708 milhões de dólares. E o Metrópolis traz para a gente uma matéria fazendo um cálculo de quanto vai custar essa brincadeira do Trump. Eu vou aumentar um pouquinho aqui, porque é muito comercial nesses sites, é uma coisa impressionante. A poluição visual representada pelos anúncios. A gente consegue ler uma notícia sem passar por milhões de anúncios, de clickbait, essa coisa toda, né? Então tá aí a manchete. Brasil deve perder 30 bi com a guerra de tarifas iniciada por Trump. As perdas seriam resultado da queda de produção observada no país, segundo estudo realizado por economistas da Universidade Federal de Minas Gerais. E o que é que fala a matéria? As perdas do Brasil com a guerra global de tarifas iniciada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, podem somar cerca de 4 bilhões 980 milhões, o equivalente de dólares, né? O equivalente a 30 bilhões de reais, segundo o câmbio de ontem. A estimativa foi feita por meio de uma simulação computacional realizada por economistas da Universidade Federal de Minas Gerais. Essa análise, realizada por pesquisadores do Núcleo de Estudo em Modelagem Econômica e Ambiental Aplicada, chamada NEMEA, o acrônimo NEMEA da UFMG, mostra que esse seria o impacto geral do conflito tarifário na produção do país. Segundo, sob o ponto de vista dos setores que compõem a economia, contudo, o resultado pode variar. A estimativa aponta que a agropecuária, por exemplo, deve ganhar 5 bilhões e meio de dólares com a guerra comercial, né? Também 30 bilhões de reais aqui. Mas, em contrapartida, a indústria perde 8 bilhões, quase 9 bilhões, e o setor de serviços vai ficar 1,6 bilhão no negativo. No que diz respeito às exportações, as perdas totais seriam de 1 bilhão 970, praticamente 2 bilhões. Parte dessa queda já está contemplada no recuo da produção. Por isso, os dois números não podem ser somados. Agora, reitero para vocês que, em princípio, ao menos o setor do agronegócio foi muito beneficiado, né? Eu falei ontem para vocês aqui que a China já importou mais 6 navios, 240 mil toneladas de soja, adicionais aos contratos que já haviam sido firmados para a compra da safra brasileira, né? E a soja americana, para entrar na China, vai custar 2,5 vezes mais caro que a nossa. Quer dizer, eles perderam completamente a vantagem comercial que tinham a partir do momento em que há o estabelecimento dessa sobretaxa em retaliação à medida do Trump. Então, é uma incógnita o que vai acontecer aqui, mas existe esse cálculo do impacto de 30 bi sobre o PIB brasileiro, o que não é grande coisa, tá? Quando a gente fala de investimentos públicos, é bastante significativo. Em compensação, nós temos aqui no site Brasil de Fato, que é um site progressista, que a gente costuma frequentar bastante aqui, consultar, está aqui a manchete. Olha só o que aconteceu. Os bancos estão melhorando as previsões para a economia do Brasil depois do tarifaço de Trump. Ou seja, segundo a visão do mercado financeiro, há uma expectativa de crescimento da economia brasileira e até mesmo de redução da inflação, apesar dos impactos visíveis no câmbio. Vamos ver o que diz aqui, porque é um ponto de vista extremamente interessante, né? E a gente está vendo que é mais ou menos o que está acontecendo, porque o mundo está eufórico, um caos nos mercados financeiros, mas aqui as coisas não estão tão mal paradas assim. Economistas de bancos brasileiros melhoraram as previsões para os principais indicadores da economia do país em meio à guerra comercial criada pelo tarifaço imposto por Trump ao comércio de países com os Estados Unidos. Mesmo com a medida de Trump e a retaliação vinda principalmente da China, as instituições financeiras veem o Brasil crescendo mais e com preços subindo menos. As mudanças estão registradas na última edição do Boletim Focus, elaborado pelo Banco Central. São pequenas variações por enquanto, né? Mas que apontam para um cenário menos desafiador lá no futuro, né? O BC divulga o boletim semanalmente para tornar públicas as expectativas dos bancos sobre a economia.
O boletim dessa segunda indica que os bancos estimam que a economia brasileira vai crescer 1,98% em 2025, ou seja, um pequeno acréscimo, né? No boletim divulgado na segunda-feira passada, com base nas previsões coletadas, também antes do tarifaço, a expectativa era de 1,97%. Quer dizer, cresceremos, na visão dos banqueiros, 0,01% mais do que no boletim anterior. Mas eles erram tanto essas previsões que vale a pena acompanhar a evolução desses prognósticos, né? Só para lembrar, eles abrem em 2024 dizendo que a economia brasileira ia crescer 1,8% e nós fechamos com o dobro disso no final de 2024, né? Prosseguindo aqui com o noticiário, vamos falar agora um pouquinho sobre política brasileira, já são 7 horas e 47 minutos. Nós vimos aí a lacração de Bolsonaro nas redes sociais antes da cirurgia, né? Aquele vídeo foi publicado, mas além daquele vídeo estratosférico lá, o Bolsonaro todo cheio de sensores e não sei o que mais, indo para a mesa de cirurgia, ele mandou também uma mensagem aos parlamentares, né? E a Bela Megali, do jornal o Globo, está contando como é que essa mensagem impactou negativamente os parlamentares bolsonaristas. Está aqui na tela de vocês, olha, mensagem de Bolsonaro a parlamentares antes da cirurgia gerou um clima de pânico. Por quê? Porque as pessoas começaram a pensar que o Bolsonaro, esse ser aí, olha, que se deixa fotografar nesse estado para impressionar, para causar pena, causar dosinha, causar comoção, esse sujeito estava antecipando a sua própria morte, né? Foi o que ficou subentendido dessa mensagem, por isso esse mal-estar que aconteceu quando os políticos lá ligados a ele começaram a receber apelos do Bolsonaro pela anistia, porque eles usam uma palavra tão infeliz aqui. Olha, eu vou ler para vocês a nota. Senadores e deputados federais alinhados a Jair Bolsonaro se assustaram com a mensagem enviada pelo ex-presidente antes dele entrar na sala de cirurgia do Hospital DF Star na manhã de domingo. Por volta das 6 horas, Bolsonaro fez um apelo pela aprovação da anistia aos envolvidos no outro dia, quer dizer, um apelo em benefício dele mesmo, né? E pediu para que o texto fosse repassado aos parlamentares contrários ao projeto. Olha só que o trecho no qual Bolsonaro citou que com as decisões os parlamentares pavimentam a sua eternidade, ele disse assim, ó, pavimentarão a sua eternidade, ele, Bolsonaro, né? E isso acabou gerando um clima de pânico entre os apoiadores do ex-presidente no Congresso. O que foi que o Bolsonaro disse, que está aqui na coluna da Bela Megali? Olha só, vê se tem cabimento isso aqui, ó. Deus ilumine cada um dos 513 deputados e 81 senadores em seus votos. Se com nossas decisões pavimentamos a nossa eternidade, esse voto tem um peso capital, escreveu Bolsonaro na mensagem enviada cerca de 1 hora antes do procedimento médico. Preocupados com a cirurgia, que foi a mais delicada que o presidente se submeteu desde a operação da facada lá em 2018, os parlamentares ficaram apreensivos, diz a Bela Megali, com o tom do texto. O alívio só veio na manhã de segunda-feira, quando os médicos relataram que na UTI o capitão reformado chegou a fazer algumas brincadeiras. A cirurgia do ex-presidente demorou 12 horas, teve como objetivo tratar a obstrução intestinal, etc, etc. Quer dizer que o cara escreve uma mensagem, vocês com seu voto vão pavimentar a minha entrada na eternidade, né? E publica uma foto horrorosa como essa aqui e mais um vídeo, né, lacrando sobre o seu próprio estado de saúde, assustou todo mundo, né? Assustou todo mundo. Enquanto isso, enquanto o Bolsonaro está lá operado e tudo mais, está lá na mesa de cirurgia se recuperando, os oficiais de justiça estão trabalhando, viu, gente? Só que ainda não conseguiram, tá? Manchete do jornal, do site Metrópolis. Supremo tenta intimar Bolsonaro e mais 2 no caso de uma suposta trama golpista. Além do ex-presidente, oficiais de justiça tentaram intimar 2 réus da suposta trama golpista. Suposta é uma generosidade, né? Suposta trama golpista é realmente uma grande generosidade. O que diz o Metrópolis? Vou aumentar aqui para você ler junto comigo. A denúncia foi acolhida pela primeira turma da corte, que tornou réus o ex-presidente e 7 aliados. Todos os acusados precisam ser intimados pessoalmente para que tenham ciência formal da ação penal e possam apresentar a sua defesa. Bolsonaro, no entanto, ainda não foi intimado. À época ele estava em Natal, no Rio Grande do Norte, né? Desde o fim de semana, onde acabou sendo hospitalizado depois de passar mal e agora está internado na UTI em uma unidade de saúde lá em Brasília. A intimação presencial é exigência do Código de Processo Penal na fase inicial da ação. Somente após a citação pessoal,
começa a contar o prazo de 5 dias para que os réus apresentem defesa prévia e indiquem até 8 testemunhas. Além de Bolsonaro, diz o Metrópolis, até agora não foram encontrados o Alexandre Ramagem, deputado federal, difícil citar um deputado federal, né? O general Braga Neto, preso no comando da 1ª Divisão. Mas como é que não encontraram o Braga Neto? Me conta. É porque não procuraram ainda, né? Provavelmente. Porque o Braga Neto, todo mundo sabe o local em que ele se encontra hospedado atualmente, né? Olha, estamos entrando aqui no principal assunto do dia, tá? Após semanas de pressão sobre o plenário da Câmara, a oposição apresenta um pedido de urgência para anistia. Apresentou formalmente, formalizou, tá? O grupo reuniu 262 assinaturas e o líder do governo disse que essa proposta não condiz com aquilo que a oposição diz. Ela é muito mais profunda, né? E a matéria dá conta do seguinte: depois de semanas de costuras políticas, o líder do PL, Sóstenes Cavalcante, apresentou um requerimento de urgência para a tramitação da proposta que pede anistia. O parlamentar reuniu 262 assinaturas, 5 a mais do que o mínimo exigido. Além dos membros do PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, essa relação incluiu o nome, são 176 parlamentares de partidos governistas, tá? Nomes que assinaram essa petição, ou seja, 100 a menos do que o mínimo necessário. Vamos lá, tem gente do PSD, do MDB, do PRD, do PP, do PSDB, Cidadania, União Brasil, Novo, Avante, Podemos e Republicanos. Né? Então, muita gente aqui, nesses partidos aqui, que tem cargo no governo, faz indicações e tudo mais, e está lá assinando esse projeto absolutamente inadequado, né, de anistia. O projeto de lei impede que se apliquem penalidades em todos aqueles que atuarem em manifestações em qualquer ponto do território nacional a partir de 30 de outubro, mas sem data final, tá? Ultrapassa a data de 8 de janeiro, fala que é até a promulgação da lei. Então, terroristas que cometerem atos terroristas hoje vão estar previamente indultados por essa aberração jurídica aqui. Olha, em compensação, esse projeto, o 2858, é tão estridentemente inconstitucional que uma parte da direita está articulando uma outra jogada, que seria o quê? Isso que você vai ver aí na tela. Para aumentar a chance de aprovação de um PL da anistia, o Partido Liberal, que é o partido do Bolsonaro, já prepara uma versão da anistia com foto só nos participantes do 8 de janeiro. O texto original, diz a matéria, de autoria do deputado Major Vitor Hugo, prevê anistia a todos que tenham participado de manifestações em rodovias ou em frente a quartéis desde a data do segundo turno das eleições de 2022, no dia 30 de outubro. E a reportagem diz o seguinte: para convencer Hugo Mota a pautar o requerimento de urgência do projeto de lei da anistia, o PL prepara uma versão mais leve. O objetivo é restringir o projeto aos processos penais aos processos penais dos condenados pelos atos do 8 de janeiro de 2023. O texto original do Major Vitor Hugo prevê anistia a todos que tenham participado de manifestações em rodovias ou em frente a quartéis desde a data do segundo turno das eleições em 30 de outubro. O projeto propõe ainda a anulação de multas, tanto aplicadas pela Justiça Comum quanto pela Justiça Eleitoral. Por essa razão, os ministros do STF já têm verbalizado que a proposta é inconstitucional. E o presidente da Câmara já sinalizou que não pretende enfrentar o Supremo e nem votar o texto do jeito que está. Acontece que agora, a partir do dia de hoje, que a gente vai ver como é que se comporta o Hugo Mota, porque até aqui estava suave para ele. O processo não tinha ainda sido formalizado, porque faltava cadastrar, né? Faltava entregar lá, formalizar a entrega do requerimento de urgência do projeto de lei da anistia. Agora, o Hugo Mota passa a sofrer 2 tipos de pressão. Uma, né, da sua base parlamentar, porque, enfim, 262 parlamentares assinaram esse pedido de urgência, e o segundo, do colégio de líderes. É ali que o jogo começa a ficar embaralhado. E a partir de hoje, nós vamos conhecer quais são as pretensões verdadeiras do Hugo Mota, porque não se sabe. Ele fez compromisso dos 2 lados. Para partidos vinculados ao campo progressista, disse que não ia pautar a anistia. Mas, por outro lado, para os bolsonaristas, disse que eles têm o direito de discutir a anistia. E agora a gente vai ver, né, exatamente como é que a banda do Hugo Mota toca lá no Congresso Nacional. 6h56,
Eu tenho ainda 2 minutinhos ainda sobre esse assunto. A Malu Gaspar, no Globo, informa que houve uma pressão do Palácio do Planalto, né, com atuação efetiva das lideranças do governo e ameaças como essa que você vê na manchete da coluna dela hoje no Globo. O governo Lula ameaçou tirar verbas e cargos de quem pediu urgência para anistia, diz o líder do PL, o Sóstenes Cavalcante. Fontes do Palácio do Planalto, no entanto, confirmaram que foram procurados por aliados dos deputados para pedir a retirada. O líder do PL, Sóstenes Cavalcante, acusou o governo de ameaçar com corte de verbas e cargos de deputados que assinaram o requerimento de urgência para levar ao plenário o projeto que anistia os participantes dos atos golpistas do 8 de janeiro. Fontes do Palácio do Planalto confirmaram que, de fato, mandaram recados aos parlamentares que subscreveram o texto por meio de aliados intermediários, mas negam que as conversas tenham sido em tom de ameaça. Aquele negócio assim, ó. Tudo bem, filho, quer botar seu nome aí? Põe, tá? Lembra aquele diretor de um departamento do, sei lá, do DENIT que você indicou? Estou com ele aqui na ponta da minha caneta. É assim que o jogo funciona, é bruto, mas é assim. Chama ética da responsabilidade. Por falar em ética da responsabilidade, vou falar para vocês de um evento espetacular que vai acontecer hoje aqui no ICL. Vocês estão vendo aqui na parte de baixo do vídeo, olha, é isso aqui, ó, o Investidor Mestre 2.0. Vocês estão vendo a bagunça que o Trump fez nos mercados globais. E olha, isso repercute nas aplicações de todo mundo, na poupança que você mesmo vem amealhando ao longo da sua vida, né? Você está vendo aí, sobe dessa. Quem tem dinheiro em fundo de renda variável, em fundo de ações, está pela hora da morte, tão nervoso, está dormindo com Rivotril. Mas o Eduardo Moreira, que é um craque em mercado financeiro, hoje à noite, às 8 horas da noite, vai explicar para todo mundo como é que se enfrenta essa situação. Mais do que isso, como é que você faz para ficar livre do assédio de corretoras que, de má fé, te oferecem produtos que podem efetivamente botar os seus investimentos e a sua poupança pessoal de vida inteira em risco. Não perca essa aula, ela é super legal e participar dessa aula também é uma maneira de você nos apoiar aqui no ICL com o nosso jornalismo crítico, com o nosso jornalismo muito livre, porque isso, esse tipo de iniciativa é que faz com que o ICL tenha sustentabilidade econômica. Então, por favor, faça a sua inscrição aqui, olha, é só você pegar esse link aqui, olha, cadê? Tá ali, ó. Eu tô fora, mas tá aqui, despertaicl.com.br, despertaicl.com.br, em um segundinho você faz lá a sua inscrição. Olha, são 7h58, vou fazer um desafio a você. Se em 2 minutos você não resolver isso, abre aí uma aba do seu navegador e vai lá, põe lá, despertaicl.com.br, ou então se você tiver com o seu telefone celular, aponta ele aqui para esse QR Code aqui na tela, que você já sai nesse link. E aí você faz sua inscrição hoje às 8 horas. A aula é super legal, é leve, é divertida e além disso tudo você fica com os fundamentos para evitar cair em roubadas de corretoras e tem as informações para enfrentar esse momento turbulento da economia mundial, tá? É de graça, você só precisa deixar lá o seu endereço de e-mail, a gente manda o convite para você participar dessa aula magna que o Eduardo Moreira vai nos dar hoje à noite e você fica com as informações e as ferramentas para enfrentar esse momento estranho porque passa a economia do planeta Terra, tá bom? Então é isso aí. Aposto que se você tentou, você já conseguiu, né? E assim eu vou me despedindo de você, porque já são 7 horas e 59 minutos. Eu vou encontrar vocês aqui amanhã, quarta-feira, né, para o penúltimo dia de uma semana que será curta, porque na sexta-feira aqui todo mundo está de folga aqui no ICL, nós vamos só até a quinta, mas tem muito assunto para a gente falar até lá. Então, bom dia para você, tenha uma ótima terça-feira e a gente se encontra aqui amanhã às 7 da manhã. Valeu? Tchau, obrigado pela audiência. É hoje a nossa aula Tudo o que você precisa saber para investir. Uma aula muito importante para todo mundo porque ela ensina o básico de uma maneira muito fácil, para você poder já sair dali tendo uma outra visão e não fazer as besteiras que as pessoas costumam fazer. Se você já está inscrito ou inscrita, 1 hora antes da aula vai chegar o link para você clicar e já entrar ali na sala de espera. Até de noite.